Valdir Pereira, mais conhecido como Didi, foi um dos maiores jogadores brasileiro, que atuava como meio-campista. Defendeu a seleção brasileira em 3 Copas do Mundo, as de 1954, 58 e 62, sendo campeão nas 2 últimas. Eleito o melhor jogador da Copa de 1958 pela FIFA, e selecionado para a seleção do Mundial de 1962, passou a ser chamado de Mister Futebol, o Senhor Futebol, pela imprensa europeia. Um dos melhores e mais elegantes meio-campistas da história, Didi era especialista em bolas paradas, sendo a ele creditado a invenção do chute folha seca, que dá um efeito repentino de queda inesperada na bola. Considerado o 7º maior jogador brasileiro do século XX, com base em votos de jornalistas esportivos do Brasil e de outros países da América do Sul, ele é um dos maiores ídolos da história dos times rivais cariocas, Botafogo e Fluminense. Eu sou o Cabeção e você está no canal Personagens do Futebol. Deixe seu like e se inscreva no canal para receber outros vídeos sobre os grandes jogadores do futebol mundial. O Príncipe Etíope era um dos apelidos do Didi, dado por Nelson Rodrigues, ilustre dramaturgo e torcedor fanático do Fluminense. Com classe e categoria, foi um dos maiores médios volantes de todos os tempos, um dos líderes do Fluminense entre o final da década de 40 e meados da década de 50, e também do Botafogo, após isso, além de possuir o mérito de ter criado a folha seca. Esta técnica consistia em bater na bola, com o lado externo do pé, de modo a fazê-la girar sobre si mesma e modificar sua trajetória. Ela tem esse nome pois esse estilo de cobrar falta que dava à bola um efeito inesperado, semelhante ao de uma folha caindo. O lance ficou famoso quando Didi marcou um gol de falta nesse estilo contra a seleção do Peru, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 1958. No Fluminense, Didi jogou entre 1949 e 1956, clube pelo qual jogou mais tempo sem interrupções, tendo realizado 298 partidas e feito 91 gols, sendo um dos grandes responsáveis pela conquista do Campeonato Carioca de 1951 e da Copa Rio de 1952. Além disso, é o responsável pelo primeiro gol da história do Maracanã pela seleção carioca, em 1950. Defendendo seu clube do coração, e liderando a seleção brasileira na conquista do Campeonato Pan-Americano de Futebol, disputado no Chile, a primeira conquista relevante da seleção brasileira no exterior, e tendo jogado ao lado de Castilho, Valdo, Tele Santana, Orlando Pingo de Ouro, Altair e Pinheiro, entre outros. Foi campeão mundial, já atuando pelo Botafogo, clube pelo qual também acabou se apaixonando. No Alvinegro, era o maestro de um grande elenco. Jogou ao lado de Garrincha, Nilton Santos, Zagallo, Quarentinha, Gerson, Manga e Amarildo. O Botafogo foi o clube pelo qual Didi mais disputou partidas, fez 313 jogos e marcando 114 gols. Foi campeão carioca pelo clube em 1957, 1961 e 1962 e também venceu o torneio Rio-São Paulo de 1962, mesmo ano em que venceu o Pentagonal do México, e no ano de 1963, venceu o torneio de Paris. Chegou a jogar no famoso time do Real Madrid, ao lado do craque argentino Alfredo Di Stéfano e do húngaro Ferenc Puskás, mas teria sofrido um boicote na equipe, segundo se comenta, que teria partido de Di Stéfano. Em 1966 foi para o São Paulo, que apostava num veterano para tentar repetir o sucesso da contratação de Zizinho no Campeonato Paulista de 1957. Porém Didi disputou apenas 4 jogos, sendo uma vitória num amistoso e 3 derrotas pelo Campeonato Paulista. Sendo assim, Didi começou a pensar na aposentadoria. Pela seleção brasileira, disputou as Copas do Mundo de 1954, 1958 e 1962, fazendo 20 gols pela amarelinha em 68 partidas oficiais. Como treinador, atuou na Copa do Mundo de 1970 como técnico da seleção do Peru, classificando o país para a sua primeira Copa desde a de 1930, na derrota para a seleção brasileira por 4-2. Didi também foi um dos técnicos do Fluminense, na fase que o time tricolor era conhecido como a Máquina Tricolor, 1975-1976, pela qualidade excepcional de seus jogadores. No começo de 1981, Didi chegou a ser o técnico do Botafogo, mas foi substituído durante o mesmo ano. Didi morreu em decorrência de complicações provocadas por câncer, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel, na Zona Norte, a centenas de metros do Maracanã. Títulos do Didi como jogador. Pelo Fluminense, ganhou a Copa Rio, de 1952, e o Campeonato Carioca, de 1951. Pelo Botafogo, venceu Torneio Rio-São Paulo, de 1962, os
Campeonatos Carioca de 1957, 61 e 62. Foi campeão do Torneio Pentagonal do México de 1962. E também venceu o Panamaribo Cup de 1964. Pelo Real Madrid. Venceu a Liga dos Campeões da UEFA de 1959-60. Na seleção brasileira. Venceu o Campeonato Pan-Americano de Futebol de 1952. As Copas do Mundo da FIFA, em 1958 e 1962. Como treinador no Sporting Cristal. Foi campeão peruano de 1968. No Fenerbahçe. Foi campeão turco de 1973-74 e 1974-75. Campeão da Supercopa da Turquia de 1974-75. Pelo Fluminense. Foi campeão carioca de 1975 e do torneio Vina Del Mar de 1976. No Cruzeiro, foi campeão mineiro de 1977. Prêmios individuais. Prêmio Belfort Duarte, em 1955. Bola de Ouro da Copa do Mundo FIFA de 1958. All-Star Team, craque do time das estrelas da Copa do Mundo FIFA de 1958. All-Star Team, craque do time das estrelas da Copa do Mundo FIFA de 1962. Sétimo maior jogador brasileiro do século XX pela IFES de 1999. 18º maior jogador sul-americano do século XX pela IFES de 1999. 19º maior jogador do mundo no século XX pela IFES de 1999. 100 craques do século da World Soccer de 1999. 25º maior jogador do século XX pelo Grande Júri FIFA de 2000. Bola de Ouro Dream Team, melhor meio-campistas defensivo da história, terceiro esquadrão. Obrigado por assistir nosso primeiro vídeo.